Após o funeral, minha irmã gananciosa exigiu 12 milhões de dólares, mas 2 meses depois, o karma bateu forte. Meu nome é Samantha e tenho 32 anos. Crescendo em nossa casa de classe média em Connecticut, nunca imaginei que perderia meus dois pais em um único acidente de carro trágico, muito menos que enfrentaria a traição definitiva da minha própria irmã. Quando nossos pais revelaram uma herança chocante de 12 milhões de dólares, algo mudou em Hannah. A irmã com quem eu costumava construir fortes de cobertores se transformou diante dos meus olhos. Seu rosto familiar endurecendo com ganância enquanto exigia tudo o que nossos pais haviam deixado para trás. Eu não tinha ideia de que sua vitória seria tão efêmera, ou que o karma atacaria com um timing tão perfeito. A infância dourada. Quando penso na nossa infância, as memórias que surgem primeiro são de Hannah e eu correndo pelos aspersores no nosso quintal, nossa risada se misturando com o ar do verão. Eu tinha 7 anos e ela tinha 9, nosso vínculo de irmãs aparentemente inquebrantável. Nosso pai Thomas trabalhava como engenheiro em uma empresa local de equipamentos médicos, frequentemente trazendo para casa protótipos e aparelhos interessantes para admirarmos. Nossa mãe Grace ensinava literatura na escola secundária local, sua paixão por livros enchendo nossa modesta casa colonial de 4 quartos com estantes transbordando e o cheiro de livros de bolso bem usados. Não éramos ricos de forma alguma, mas nunca nos faltou nada importante. Papai estava sempre mexendo na garagem, trabalhando em projetos paralelos mesmo depois de longos dias no escritório. Mal sabíamos que um desses projetos mudaria tudo. Quando eu tinha 15 anos, papai desenvolveu um dispositivo revolucionário que revolucionou o monitoramento não invasivo de glicose para diabéticos. Sua empresa viu o potencial imediatamente e acelerou o desenvolvimento. Dentro de 2 anos, o dispositivo estava patenteado e em produção, com hospitais e clínicas em todo o país fazendo pedidos. O que começou como um fornecedor modesto de equipamentos médicos se transformou em um líder de tecnologia de saúde com a invenção do papai como seu produto principal. Apesar do sucesso da empresa e da posição crescente do papai, nossos pais permaneceram notavelmente pé no chão. Eles ficaram na mesma casa, dirigiam carros sensatos e continuaram suas carreiras. Mamãe dizia, dinheiro muda endereços, não pessoas, sempre que Hannah sugeria se mudar para uma casa maior ou comprar carros de luxo. As únicas mudanças visíveis foram uma reforma no espaço de trabalho da garagem do papai e férias familiares anuais que se tornaram ligeiramente mais exóticas. A divergência. Hannah e eu começamos a divergir em nossos anos adolescentes. Enquanto herdei o pragmatismo e a mentalidade orientada ao serviço dos nossos pais, Hannah se tornou cada vez mais focada em aparências e status. Quando ela saiu para a faculdade em uma universidade particular cara, a transformação se acelerou. Ela se juntou à irmandade mais exclusiva, fez amizade com as filhas de executivos ricos e começou a namorar Wesley, um estudante de economia com ambições de glória em Wall Street. Quando ela se formou, a garota que uma vez me ajudou a resgatar minhocas da calçada depois de tempestades estava quase irreconhecível. Suas ligações para casa se tornaram menos frequentes, geralmente coincidindo com pedidos de dinheiro para um novo apartamento em Nova York ou roupas de grife para sua posição de marketing de nível inicial. Wesley e Hannah se casaram em uma cerimônia extravagante que fez nossos pais torcerem o nariz com custo, embora pagassem sem reclamar. Enquanto isso, completei meu diploma de educação e comecei a ensinar educação especial em uma escola primária perto da nossa cidade natal. Hannah não fez tentativa de esconder sua decepção com minha escolha de carreira. Todo aquele potencial desperdiçado pintando com crianças, ela comentou uma vez em um jantar de família, fazendo nossa mãe quase engasgar com seu vinho. Wesley frequentemente direcionava conversas para oportunidades de investimento, sugerindo que nossos pais deveriam colocar seu dinheiro para trabalhar em vez de mantê-lo no que ele chamava de investimentos tradicionais de baixo desempenho. Papai escutava educadamente antes de mudar de assunto. Conforme a empresa do papai continuou a crescer, com expansões para mercados internacionais e patentes adicionais, o patrimônio líquido dos nossos pais aumentou substancialmente. No entanto, eles permaneceram privados sobre suas finanças, mesmo conosco. Mamãe ainda cortava cupons e papai ainda trocava o óleo dos carros dele mesmo. O último encontro. A última vez que estivemos todos juntos foi para o 35º aniversário de casamento deles. Papai reservou uma sala privada no restaurante italiano favorito deles, nada extravagante, mas significativo para eles porque tiveram seu primeiro encontro lá. Hannah chegou 1 hora atrasada, Wesley constantemente verificando seu telefone para atualizações do mercado durante todo o jantar. Quando papai orgulhosamente mencionou que eu havia sido indicada para a professora do ano, Hannah revirou os olhos. Parabéns por ser a melhor em ganhar salário mínimo, ela murmurou, autossuficiente para eu ouvir. Mamãe lhe deu um olhar de desaprovação, mas o momento passou quando papai trouxe seus presentes de aniversário. Mamãe havia restaurado a primeira mesa de desenho do papai, aquela onde ele havia esboçado sua invenção revolucionária.
Papai deu à mamãe a primeira edição de seu romance favorito, comprado secretamente através de um vendedor de livros raros. A alegria genuína em seus rostos ao trocarem esses presentes atenciosos e não monetários pareceu irritar Hannah, que trocou olhares com Wesley. Quando saímos do restaurante, mamãe me abraçou apertado e sussurrou: "Nunca perca de vista o que realmente importa, Sammy." 2 semanas depois, em uma terça-feira chuvosa à noite, recebi a ligação que mudou tudo. Mamãe e papai estavam dirigindo para a casa de um evento de caridade quando um caminhão cruzou o canteiro central na rodovia. O impacto foi imediato e, de acordo com o policial de voz solene no telefone, eles não sofreram. Liguei para Hannah imediatamente, minha voz quebrando enquanto compartilhava a notícia impensável. Por um breve momento, ouvi minha irmã novamente, não a mulher consciente de status que ela havia se tornado, mas a garota que havia segurado minha mão no primeiro dia do jardim de infância. O despertar da ganância. Nos encontramos no hospital, caindo nos braços uma da outra na sala de espera estéril, nossa dor compartilhada momentaneamente preenchendo a distância crescente entre nós. Enquanto identificávamos os pertences dos nossos pais, o relógio de ouro que papai sempre usava e a agenda de couro bem usada da mamãe, pensei que talvez essa tragédia pudesse nos trazer de volta juntas. Eu não tinha ideia de que em poucos dias descobriria o quão errada eu estava. Os dias seguintes às mortes dos nossos pais passaram em um borrão de arranjos e papelada. Assumi o comando do planejamento do funeral, coordenando com a igreja onde nossos pais haviam sido membros por 30 anos e selecionando leituras que refletiam seus valores e espírito. Enquanto isso, Hannah parecia estranhamente distraída, passando horas no escritório doméstico do papai, vasculhando arquivos e gavetas da mesa. Nossa tia materna, tia Patrícia, também notou. Sua irmã não parou de olhar aqueles documentos financeiros desde que chegou. Ela observou silenciosamente enquanto preparávamos o almoço para parentes que vieram prestar suas condolências. "O luto afeta todos de forma diferente", respondi, embora um pequeno nó de inquietação começasse a se formar no meu estômago. Na manhã do funeral, Hannah chegou em um Lexus novo, as placas temporárias ainda coladas na janela. Quando o tio Robert comentou sobre o carro, ela mencionou algo sobre precisar de confiabilidade durante esse momento difícil antes de rapidamente mudar de assunto. O serviço em si foi lindo e de partir o coração em igual medida. A igreja transbordou com colegas, estudantes, vizinhos e amigos cujas vidas haviam sido tocadas pelos nossos pais. Toda a equipe de pesquisa do papai veio, muitos compartilhando histórias de sua mentoria e integridade. Ex-alunos falaram emocionadamente sobre a influência da mamãe em seu amor pela literatura e aprendizado. Durante tudo isso, notei Hannah verificando seu telefone repetidamente, sua atenção aparentemente em outro lugar, apesar da demonstração de amor pelos nossos pais. Durante a elogia final, proferida pelo amigo de longa data e parceiro de negócios do papai, Martin, Hannah abruptamente se levantou e saiu da igreja. "Ligação importante", ela sussurrou enquanto passava por mim. Ela não voltou até que o serviço tivesse terminado e as pessoas já estivessem se movendo em direção ao cemitério para o enterro. Na recepção depois, Martin me puxou de lado, seu rosto gentil perturbado. "Samantha, não quero adicionar ao seu fardo agora, mas achei que você deveria saber. Hannah me contatou cerca de 3 semanas atrás, antes do acidente, fazendo perguntas detalhadas sobre a participação do seu pai na empresa e seus outros investimentos. A informação se estabeleceu desconfortavelmente." "O que você disse a ela?" perguntei. "Nada específico. Sugeri que ela falasse diretamente com seu pai sobre quaisquer preocupações financeiras." Ele deu um tapinha na minha mão. Seu pai era um homem reservado sobre questões financeiras mesmo comigo, mas ele também era muito metódico. "Tenho certeza de que seus assuntos estão em ordem perfeita." A revelação da herança. No dia seguinte, nos encontramos com o advogado dos nossos pais, Edward Montgomery, em seu escritório no centro da cidade. O espaço exalava profissionalismo do velho mundo, com painéis de madeira escura e livros de direito encadernados em couro alinhando as paredes. Montgomery havia sido o advogado dos nossos pais por décadas, lidando com tudo, desde seus testamentos até as patentes das invenções do papai. Ele ofereceu condolências sinceras antes de explicar que nos conduziria através do espólio dos nossos pais. Eu esperava aprender sobre a casa, talvez algumas contas de aposentadoria e seguro de vida. Nada me preparou para as próximas palavras de Montgomery. "O espólio dos seus pais está avaliado em aproximadamente 12 milhões de dólares", ele declarou, ajustando seus óculos de leitura. Eu ofeguei audivelmente enquanto os olhos de Hannah se arregalaram, uma mudança visível em seu comportamento quando ela se endireitou na cadeira. "Isso é impossível", gaguejei. "Eles viviam tão modestamente." Montgomery acenou compreensivamente. As invenções do seu pai se tornaram cada vez mais valiosas conforme a empresa se expandiu. Além disso, ele fez vários investimentos iniciais astutos em startups de tecnologia de saúde que tiveram desempenho excepcional. Seus pais eram bastante ricos, mas preferiam viver de acordo com seus valores em vez de seus meios.
Enquanto Montgomery continuava delineando ativos, notei Hannah tomando notas detalhadas, ocasionalmente sublinhando figuras com sua caneta. Quando a reunião concluiu, ela imediatamente começou a fazer perguntas sobre o cronograma para distribuição e se algum ativo era líquido. Naquela noite, enquanto classificávamos os pertences dos nossos pais na casa deles, o primeiro conflito real irrompeu. Hannah declarou que ficaria com toda a coleção de joias da mamãe, incluindo o colar de diamantes que papai havia dado a ela para seu 30º aniversário. Eu deveria tê-lo, Hannah insistiu, já colocando peças em uma bolsa de veludo que havia trazido. Eu realmente aprecio coisas finas. Mamãe sabia disso. O comentário doeu. Estas deveriam ser divididas igualmente, contestei. Mamãe gostaria que nós duas tivéssemos peças significativas. Hannah zombou. Você provavelmente apenas as colocará em uma gaveta em algum lugar. Qual é o sentido de ter coisas bonitas se elas não são usadas e exibidas adequadamente? A escalada do conflito. Nos próximos dias, notei Hannah chegando com caixas vazias, sistematicamente empacotando obras de arte, cristal e prata. Quando questionei certos itens, ela diria bruscamente que eles apenas iriam para o lixo comigo. Uma tarde, a ouvi no telefone com Wesley na cozinha. É ainda melhor do que pensávamos, ela estava dizendo em voz baixa. Montgomery diz que é completamente líquido em 60 dias. Wesley chegou mais tarde naquele dia, prancheta na mão, ajudando Hannah a inventariar móveis e objetos de valor. Enquanto sussurravam na sala de estar, captei fragmentos de sua conversa, incluindo Wesley dizendo: uma vez que conseguirmos o valor total, poderíamos finalmente pagar-o. Antes de me notar e abruptamente mudar de assunto. Naquela noite, deitada no meu quarto de infância, olhei para o teto me perguntando o que havia acontecido com a irmã que uma vez recusou uma bicicleta nova porque pensou que o dinheiro deveria ir para um abrigo de animais local. Algo havia mudado em Hannah, algo além do luto normal, e eu não conseguia me livrar da sensação de que o pior ainda estava por vir. A leitura formal do testamento. A leitura formal do testamento aconteceu uma semana depois no escritório de Montgomery. Hannah chegou com Wesley a reboque. Ambos vestidos como se fosse uma reunião de negócios em vez de um assunto de família. Montgomery explicou cuidadosamente que nossos pais haviam deixado um testamento direto, com o espólio a ser dividido igualmente entre Hannah e eu após legados específicos de caridade para a biblioteca local e a alma mater universitária do papai. Quando Montgomery terminou, notei os ombros de Hannah tensos, seus dedos apertando ao redor de sua pasta de couro. Há algum problema, Hannah? Montgomery perguntou, notando sua reação também. Na verdade, sim, ela respondeu, sua voz ganhando uma vantagem que reconheci das discussões da infância. Não acho que uma divisão 50-50 seja justa, ou que nossos pais teriam querido se tivessem realmente pensado a respeito. Montgomery pareceu surpreso. Seus pais foram bastante claros sobre seus desejos de distribuição igual. Hannah se inclinou para a frente, mas as circunstâncias mudam. Samantha tem um emprego estável com uma pensão. Ela vive simplesmente e não tem as obrigações financeiras que eu tenho. Antes que eu pudesse responder, Hannah continuou. Wesley e eu temos uma hipoteca em Manhattan, oportunidades de investimento significativas que requerem capital, e, ela hesitou brevemente, acumulamos algumas dívidas que esta herança poderia resolver. Quanto de dívida? Perguntei, surpresa com esta revelação. Hannah trocou olhares com Wesley antes de responder. Cerca de $300 mil em cartões de crédito, além de nossa hipoteca estar submersa desde a mudança do mercado. Fiquei atordoada. Apesar do gosto óbvio de Hannah por luxo, eu não tinha ideia de que eles estavam com problemas financeiros. Talvez você precise de aconselhamento financeiro mais do que uma herança desigual, sugeri. Poderíamos usar parte do dinheiro para ajudá-la a reestruturar sua dívida, mas Wesley interrompeu. Sua voz suave enquanto mudava para o que reconheci como seu tom de apresentação de vendas. O que Hannah quer dizer é que temos oportunidades de investimento únicas que poderiam multiplicar esta herança. Seria financeiramente irresponsável não capitalizar nessas condições de mercado. A batalha legal. A conversa rapidamente se deteriorou quando Hannah começou a trazer incidentes da infância como evidência de favoritismo parental. Lembra quando papai ajudou você a comprar seu primeiro carro mas me fez trabalhar pelo meu, ela exigiu. Ou como mamãe pagou por sua certificação de ensino mas questionou meu diploma de marketing. Fiquei perplexa com sua memória seletiva. Papai ajudou com meu carro porque eu estava trabalhando meio período em uma organização sem fins lucrativos. Você estava ganhando o dobro do meu salário em seu estágio corporativo, e mamãe questionou seu diploma porque você mudou de curso 4 vezes. Não porque ela não te apoiava. A reunião terminou sem nada resolvido, Montgomery sugerindo que tomássemos algum tempo para considerar opções. Em uma tentativa de reconciliação, sugeri nos encontrarmos para almoço no dia seguinte no Riverside Café, um local neutro onde poderíamos discutir compromisso. Quando Hannah chegou, ela não estava sozinha. Uma mulher de características afiadas em um terno impecável a acompanhou, se apresentando como Stephanie Green, advogada de Hannah.
Você trouxe um advogado para o almoço? Perguntei incrédula. Hannah deu de ombros. Preciso de alguém para proteger meus interesses. O que deveria ter sido uma discussão familiar privada rapidamente escalou para uma negociação quase legal, com Green sugerindo que nossos pais haviam mostrado clara preferência por Hannah nos últimos anos. Quando desafiei essa afirmação absurda, apontando que nossos pais me visitavam mais frequentemente simplesmente porque eu morava mais perto, a resposta de Hannah me deixou sem palavras. Eles te visitavam por obrigação, ela disse bruscamente, alto o suficiente para que outros comensais se virassem para olhar. Comigo, eles realmente se divertiam. Eles sempre ficaram desapontados com suas escolhas de vida. A cena pública terminou com Hannah e sua advogada partindo abruptamente, me deixando sentada sozinha com saladas intocadas e olhares de observadores curiosos. O assédio. Naquela noite, as mensagens de texto começaram. Primeiro acusações. Você sempre os manipulou com sua ação de santinha. Depois ultimatos. Ou concorde com uma divisão 70-30 ou vou contestar o testamento e amarrar isso por anos. Finalmente. Ameaças mal disfarçadas. Tenho evidências de que papai não estava pensando claramente quando assinou o último testamento. Você realmente quer que isso se torne público? A situação piorou quando comecei a receber ligações de membros da família estendida. Prima Jennifer ligou em lágrimas, perguntando por que eu estava escondendo heranças familiares que Hannah disse que pertenciam a todos. Tio Robert questionou se eu havia influenciado as decisões de negócios do papai antes de sua morte. Ficou claro que Hannah estava sistematicamente contatando parentes, inventando narrativas que me retratavam como manipuladora e gananciosa. Minha melhor amiga Alicia se tornou minha tábua de salvação durante esse tempo, oferecendo tanto apoio emocional quanto conselhos práticos. Minha colega de quarto da faculdade pratica direito de família, ela me disse durante um café em meu apartamento. Este é comportamento de intimidação clássico. Hannah está tentando te desgastar. Através dos contatos de Alicia, descobri algo perturbador. Hannah havia consultado com 3 advogados de espólio diferentes nas semanas antes da morte dos nossos pais. Um deles, indiscreto depois de algumas bebidas em um evento da Associação de Advogados, mencionou ao amigo de Alicia que Hannah havia perguntado sobre maneiras de contestar testamentos por motivos de incapacidade mental quase um mês antes do acidente. A revelação me deixou fisicamente doente. Hannah havia estado planejando isso mesmo enquanto nossos pais estavam vivos? A proposta de Wesley. Minhas suspeitas foram confirmadas quando Wesley apareceu sem aviso em meu apartamento uma noite. Seu comportamento elegante usual estava em plena força enquanto explicava que havia vindo para conversar comigo. Hannah está muito emotiva agora, ele explicou, se empoleirando no meu sofá como se estivesse conduzindo uma reunião de negócios. O luto afeta as pessoas de forma diferente. É por isso que ela está ligando para membros da família com mentiras sobre mim? Perguntei. Wesley teve a graça de parecer momentaneamente desconfortável. Desentendimentos familiares ficam confusos, mas estou aqui para falar sobre soluções. Sua proposta era impressionante em sua audácia. Eu renunciaria minha reivindicação ao espólio exceto por generosos $500 mil, assinando o resto para Hannah. Desta forma, todos conseguem o que precisam, ele explicou, como se estivesse me oferecendo um favor. Você continua ensinando e vivendo simplesmente, Hannah lida com a quantia maior, e ninguém lida com batalhas legais custosas. Quando recusei, sua fachada amigável rachou ligeiramente. Hannah não vai parar, sabe? Ela lutará isso por anos se necessário. Pergunte a si mesma se metade do dinheiro vale perder sua paz de espírito. Quando ele saiu, suas palavras de despedida me gelaram. Família deveria se unir, Samantha. Não faça Hannah escolher entre você e o que ela merece. A contestação legal. Sozinha em meu apartamento naquela noite, percebi que a irmã que pensava conhecer havia se ido, substituída por alguém disposta a destruir nosso relacionamento por dinheiro que nossos pais nunca se importaram em exibir. 3 dias após a visita de Wesley, um courrier entregou um envelope grosso contendo aviso legal formal de que Hannah estava contestando o testamento dos nossos pais por motivos de influência indevida. O depoimento anexado continha alegações tão falsas e dolorosas que mal consegui terminar de ler. Hannah alegou que durante os últimos meses do nosso pai, eu havia sistematicamente o isolado dela, manipulando-o para manter a distribuição igual no testamento apesar de seu claro desejo de prover mais generosamente para Hannah. O documento me pintava como calculista e manipuladora, sugerindo que eu havia aproveitado a função cognitiva em declínio da nossa mãe para garantir minha parte igual do espólio. Cada alegação era fabricada, distorcendo interações inocentes em manipulações sinistras. Um jantar que organizei para o aniversário dos nossos pais se tornou uma oportunidade de prevenir o acesso de Hannah. Minhas ligações semanais para a mamãe se transformaram em monitoramento e controle de comunicações. O ataque legal continuou quando soube que Hannah havia contratado um investigador particular para documentar minhas atividades. A Alice avistou o mesmo carro estacionado perto do meu apartamento 3 dias seguidos e anotou a placa.
Seu contato na aplicação da lei confirmou que pertencia a uma firma de investigação privada especializada em vigilância para casos civis. O peso do estresse. O estresse começou a afetar todos os aspectos da minha vida. O sono se tornou elusivo, interrompido por ranger de dentes e sonhos de ansiedade onde procurava por casas vazias pelos nossos pais. Ataques de pânico me emboscavam em corredores de supermercado e durante reuniões escolares. O trauma duplo de luto e traição me deixou me sentindo vazia, passando pelos movimentos da vida diária enquanto me desfazia emocionalmente. Minha diretora notou minha condição deteriorante e gentilmente sugeriu que eu tirasse licença pessoal. As crianças precisam de você no seu melhor, ela disse gentilmente. Tire tempo para se curar. Com relutância, aceitei uma licença de 1 mês, usando o tempo para começar terapia com doutora Melanie Winters, uma conselheira de luto especializada em conflito familiar. Você está experimentando luto complicado, ela explicou durante nossa segunda sessão. O processo natural de luto está sendo interrompido e intensificado por este conflito de herança. As ações da sua irmã estão forçando você a se defender quando deveria estar processando sua perda. Descobrindo a vigilância. O único ponto brilhante durante esse período sombrio foi minha amizade com James, um professor de história na minha escola. Ele começou a verificar como eu estava diariamente, trazendo sopa caseira e pão fresco, sentando silenciosamente comigo quando as palavras falhavam. Sua presença constante se tornou uma âncora quando tudo mais parecia estar se afastando. Meu irmão e eu não falamos por 5 anos depois do espólio da nossa avó. Ele compartilhou uma noite. Dinheiro revela quem as pessoas realmente são. Enquanto coletava álbuns de fotos da casa dos nossos pais, descobri algo que confirmou meus piores temores sobre até onde Hannah iria. Um pequeno dispositivo de gravação cuidadosamente posicionado atrás de livros na prateleira da sala de estar. Com mãos trêmulas, confrontei Hannah por telefone imediatamente. Você está grampeando a casa? A casa dos nossos pais? Exigi. Sua resposta foi friamente factual. Preciso de evidências de que você está escondendo ativos. Meu advogado recomendou documentação. A confrontação final. A confrontação final aconteceu na cozinha dos nossos pais, onde fotos de família ainda penduravam na geladeira, incluindo uma de Hannah e eu construindo um boneco de neve. Nossos rostos jovens corados com frio e felicidade. Eu havia vindo para coletar meus pertences restantes quando Hannah chegou inesperadamente. Montgomery ligou, ela disse sem preâmbulo. Ele diz que você está sendo difícil sobre liberar fundos enquanto o testamento é contestado. O tribunal congelou o espólio porque você contestou o testamento, lembrei a ela. É claro que fundos não podem ser distribuídos. A compostura cuidadosamente mantida de Hannah finalmente rachou. Preciso desse dinheiro agora, não depois de anos de porcaria legal. Wesley tem investidores esperando. Quando sugere novamente que talvez aconselhamento financeiro abordaria melhor seus problemas, Hannah riu amargamente. Você não tem ideia do que a vida real custa. Seu pequeno salário de professora e apartamento modesto. Você brinca de ser virtuosa enquanto julga meu estilo de vida. Não julgo seu estilo de vida, contestei. Julgo o que você está disposta a fazer para mantê-lo. A discussão escalou até Hannah entregar seu ultimato, mãos planas no balcão da cozinha onde uma vez assamos biscoitos de Natal com mamãe. Assine tudo exceto os 500 mil que Wesley ofereceu, ou juro que vou arrastar isso até que os advogados fiquem com metade mesmo assim. Seus olhos, tão parecidos com os da nossa mãe em cor, mas nada parecidos com os dela em calor, seguraram os meus. Já gastei contra a herança esperada. Preciso disso e não vou recuar. A decisão difícil. Montgomery confirmou que a ameaça de Hannah era viável. Ela preparou documentação extensa. Mesmo que seja em grande parte fabricada, desprovar cada alegação levará tempo e despesa legal considerável. Isso poderia facilmente levar 2 a 3 anos para resolver, com porções significativas do espólio indo para taxas legais. Naquela noite, sentei no jardim dos nossos pais onde papai nos havia ensinado nomes de constelações e mamãe havia prensado flores para marcadores de livros. O pensamento de seu legado sendo devorado por batalhas legais e ódio entre irmãs era insuportável. O dinheiro nunca havia sido importante para eles. O que eles valorizavam era família, integridade, sua vida compartilhada de propósito e amor. Na manhã seguinte, havia tomado minha decisão. Eu me afastaria com a porção não contestada em vez de lutar uma batalha legal prolongada que destruiria o que restava da nossa família e drenaria o espólio. Calculei que após os legados específicos e considerações fiscais, eu poderia manter aproximadamente 500 mil dólares sem objeção de Hannah. Era muito menos que minha parte justa, mas permitiria preservar minha saúde mental e honrar a memória dos nossos pais à minha própria maneira. A assinatura da rendição. A reunião de assinatura no escritório de Montgomery se sentiu como render-se a uma situação de refém emocional. Hannah chegou com Wesley e sua advogada, todos 3 vestidos impecavelmente como se celebrassem uma vitória de negócios. Montgomery não conseguiu esconder sua desaprovação enquanto apresentava os documentos que renunciariam minha reivindicação à maior parte do espólio.
Tem certeza sobre isso, Samantha? Ele perguntou silenciosamente. As evidências que Hannah apresentou são questionáveis na melhor das hipóteses. Com o tempo, poderíamos desafiar essas alegações efetivamente. Acenei, evitando o olhar de Hannah. Tenho certeza. Quero que isso termine. Quando assinei meu nome nos documentos, o rosto de Hannah revelou um sorriso frio que nunca havia visto antes. Perfeito, ela disse, examinando a assinatura. Sabia que você veria a razão eventualmente. O que doeu mais que perder a herança foi a recusa de Hannah de mesmo discutir os itens sentimentais. Quando perguntei sobre dividir álbuns de fotos de família e ornamentos de feriado que nossa mãe havia coletado para cada uma de nós, a resposta de Hannah foi rápida e cortante. O acordo cobre todos os ativos. Se você quisesse lembranças, deveria ter negociado isso separadamente. O afastamento. Wesley revisou a papelada com olhos calculistas, ocasionalmente sussurrando esclarecimentos para Hannah. Nenhuma vez ele reconheceu o relacionamento familiar sendo despedaçado diante dele, tratando a situação como puramente transacional. Quando se prepararam para sair, Hannah parou na porta. Acho que é melhor se tirarmos um tempo, ela disse, não bem encontrando meus olhos. Para a cura. As palavras estavam certas, mas o tom estava errado, como uma atriz recitando fala sem entender seu significado. Quanto tempo? Perguntei. Ela deu de ombros. Estarei ocupada com alguns projetos importantes. Entrarei em contato quando as coisas se acalmarem. Nós duas sabíamos que ela não tinha intenção de entrar em contato. No fim de semana seguinte, esvaziei meu quarto de infância enquanto Hannah estava viajando no que Wesley descreveu como umas férias bem merecidas após o acordo. Cada livro, animal de pelúcia e certificado escolar se sentia carregado com memórias que Hannah havia considerado sem valor comparado a seus equivalentes monetários. Reconstruindo minha vida. Alicia e James me ajudaram a me mudar do meu condomínio confortável para um apartamento menor do outro lado da cidade. A redução de tamanho foi necessária depois de tirar licença não remunerada do ensino, embora o acordo me mantivesse financeiramente segura. Ela pode ter conseguido dinheiro, mas você manteve sua integridade, Alicia disse, enquanto desempacotávamos caixas da cozinha. Isso vale mais que 12 milhões de dólares. Em vez de deixar o dinheiro do acordo parado em amargura, decidi honrar nossos pais de uma forma que eles teriam apreciado. Estabeleci uma bolsa de estudos memorial na escola secundária onde mamãe havia ensinado, designando 200 mil dólares para ajudar estudantes desfavorecidos a seguir carreiras de ensino. O jornal local publicou um pequeno artigo sobre a bolsa, me citando sobre o compromisso dos nossos pais com educação e serviço comunitário. Cuidadosamente evitei qualquer menção da disputa. As contas de mídia social de Hannah começaram a se encher com evidências de sua bonança. Fotos de uma nova casa espalhada em um subúrbio exclusivo. Seu pulso adornado com um relógio que reconheci como custando mais que meu salário anual de ensino. Wesley parado orgulhosamente ao lado de um Tesla com uma placa personalizada. Mais surpreendente foi uma entrevista em uma revista de negócios local onde Hannah se descreveu como empreendedora e investidora anjo lançando um conceito de hospitalidade de luxo. O artigo mencionou seu capital recentemente adquirido sem especificar sua fonte, criando a impressão de sucesso autofeito. Os primeiros sinais de problemas. Enquanto Hannah documentava sua onda de gastos, me concentrei em reconstruir minha vida. Voltei ao ensino, encontrando consolo nas necessidades não complicadas dos meus alunos e afeição genuína. Me voluntariei no grupo de apoio ao luto que Dra. Winters havia recomendado, eventualmente ajudando a facilitar sessões para outros experimentando afastamento familiar. E minha amizade com James gradualmente se aprofundou em algo mais. Sua força silenciosa e natureza autêntica, um contraste marcante aos valores materialistas que haviam consumido minha irmã. Um encontro casual com Martin, o parceiro de negócios do meu pai, forneceu a primeira pista de que nem tudo poderia estar bem no novo império de Hannah. Nos encontramos em um leilão de caridade beneficiando o hospital onde os dispositivos do papai foram usados pela primeira vez. Estou preocupado com algumas das decisões de negócios de Hannah, ele confidenciou enquanto examinávamos os itens do leilão silencioso. Ela me procurou sobre investir no novo fundo de hedge de Wesley. Os retornos projetados são suspeitosamente altos e quando pedi documentação, Wesley se tornou evasivo. Martin balançou a cabeça. Seu pai era metódico, pesquisando investimentos por meses antes de comprometer fundos. Hannah parece estar tomando decisões impulsivas com grandes somas. Suas palavras foram proféticas. Dentro de semanas, rumores começaram a circular em círculos financeiros sobre as estratégias de investimento de Wesley. Um ex-colega de Hannah mencionou em uma happy hour de professores que vários clientes haviam se retirado da firma de Wesley depois de questionar seus métodos. Mais preocupante foi a ligação da tia Patrícia. Hannah está vendendo a casa dos seus pais, ela disse, sua voz tensa com desaprovação. O corretor está hospedando uma venda de espólio no próximo fim de semana. Se há alguns itens pessoais que você quer salvar, esta pode ser sua última chance. A queda começa.
Não consegui comparecer à venda do espólio, enviando James em vez disso para resgatar quaisquer fotos de família ou lembranças restantes. Ele voltou com uma pequena caixa, sua expressão sombria. A maioria dos itens pessoais já havia sido vendida, ele relatou. Mas a governanta, Senhora Rivera, havia salvado algumas fotos e o livro de receitas da sua mãe. Ela me pediu para dar a você. Os cartões de receita escritos à mão, manchados com extrato de baunilha e impressões digitais de manteiga, trouxeram lágrimas que pensei terem sido esgotadas. Uma semana depois, um pacote anônimo chegou contendo vários álbuns de fotos e uma nota. Estes não deveriam ser vendidos para estranhos. Sua mãe gostaria que você os tivesse. Reconheci a caligrafia da Senhora Rivera, seu pequeno ato de bondade um contraste marcante à insensibilidade da minha irmã. Enquanto Hannah se cercava com aquisições materiais, notei um padrão curioso no comportamento da nossa família estendida. Os parentes que inicialmente acreditaram nas histórias de Hannah começaram a me procurar novamente. Prima Jennifer me convidou para o recital de balé da filha dela. Tio Robert ligou para compartilhar memórias do papai. Parecia que o estilo de vida extravagante que Hannah ostentava nas redes sociais estava levantando questões sobre suas alegações da minha manipulação financeira. As pessoas não são estúpidas, Alicia observou. Elas podem fazer contas. Se você supostamente fraudou a herança, por que está ensinando educação especial enquanto Hannah está comprando propriedades de férias? O escândalo explode. Mantive um silêncio digno sobre o acordo, nunca contradizendo a narrativa de Hannah, mas focando em vez disso em honrar nossos pais através da bolsa e envolvimento comunitário. O Conselho de Educação Local reconheceu a bolsa memorial com uma pequena cerimônia, me apresentando com uma placa que agora pende na minha sala de aula ao lado de uma foto da mamãe lendo para seus alunos. Exatamente 2 meses após o acordo ser finalizado, eu estava corrigindo trabalhos na minha sala de aula depois da escola quando Alice entrou correndo, balançando seu telefone. Você precisa ver isso, ela disse. Puxando a seção financeira do jornal da cidade na tela dela. As manchetes enviaram um choque através de mim. Investigação federal lançada no Wesley Davis Investment Group em meio a alegações de fraude. Escaneei o artigo com crescente descrença. A firma de Wesley estava sob investigação por enganar investidores e potencialmente operar um esquema Ponzi sofisticado. O artigo mencionou dinheiro de família recentemente adquirido, usado para atrair investidores adicionais com promessas de oportunidades exclusivas e retornos extraordinários. Antes que pudesse processar completamente esta informação, meu telefone tocou. Era Martin. Você viu as notícias sobre Wesley? Ele perguntou sem preâmbulo. Hannah investiu quase 8 milhões com o fundo dele, ele continuou, sua voz pesada. Tentei avisá-la sobre diversificação, mas ela disse que Wesley tinha conexões internas que garantiam retornos. O desmoronamento total. Nos próximos dias a situação se desenrolou com velocidade impressionante. Wesley havia aparentemente fugido do país, transferindo ativos significativos para contas offshore antes que a investigação se tornasse pública. O desenvolvimento do resort de luxo de Hannah, proeminentemente destacado em suas postagens de mídia social, havia colapsado depois que empreiteiros saíram do trabalho devido a cheques sem fundos, resultando em uma perda de 2 milhões de dólares. Mais devastador foi a auditoria fiscal revelando que Hannah havia falhado em contabilizar adequadamente os impostos sobre o espólio, resultando em penalidades excedendo 1,5 milhão de dólares. O Schadenfreude que esperava sentir nunca se materializou. Em vez disso, assistir a vida da minha irmã implodir à distância se sentiu vazio e triste. Outra camada de perda sobre o luto que ainda estava processando. Relatórios dos ativos de Hannah sendo apreendidos começaram a circular entre a família. Tia Patrícia ligou para dizer que as roupas de grife e carros de Hannah estavam sendo retomados. A nova casa listada para venda rápida com uma perda significativa. As mensagens desesperadas. Durante tudo isso mantive minha distância, focando no ano letivo que se aproximava e nos recipientes da Bolsa Memorial que seriam anunciados na Assembleia de Outono. Então as mensagens de texto começaram, uma imagem espelhada daquelas que havia recebido durante a disputa da herança. Primeiro vieram verificações vagas. Ei, como você tem estado? Depois dicas mal disfarçadas. As coisas têm sido desafiadoras ultimamente. Finalmente apelos diretos. Podemos conversar? Preciso de alguns conselhos sobre questões financeiras. Deixei-a sem resposta, a ferida ainda muito fresca para arriscar reabrir. Tia Patrícia fornecia atualizações quisesse ou não. Hannah tem ligado para todos pedindo empréstimos, ela relatou durante nosso almoço mensal. Ela disse ao tio Robert que só precisa fazer a ponte de alguns problemas de fluxo de caixa temporários até Wesley resolver seu mal-entendido com o governo. A ideia de que Hannah ainda acreditava na inocência de Wesley foi talvez a revelação mais dolorosa. A visita desesperada. A primeira mensagem de voz chegou no que teria sido o aniversário dos nossos pais. A voz de Hannah soava tensa, faltando sua confiança usual.
Samantha, sei que faz um tempo, mas esperava que pudéssemos discutir algumas questões financeiras. Nada importante, apenas me ligue quando puder. Deletei sem responder. 2 mais se seguiram nas semanas subsequentes, cada uma mais desesperada que a anterior. Mantive meu silêncio, protegida pela distância e a vida tranquila que havia reconstruído. A confrontação direta veio em uma tarde de terça-feira. Eu estava ajudando um aluno com dificuldades de leitura quando a secretária da escola apareceu na porta da minha sala de aula. Há alguém esperando para vê-la no escritório da frente, ela disse silenciosamente. Ela diz que é sua irmã. Hannah estava sentada rigidamente na área de espera, uma sombra de seu eu anteriormente polido. Seu traje de grife havia sido substituído por básicos de loja de departamento, sua manicure crescida, seu cabelo faltando seu estilo profissional usual. Quando me viu, ela se levantou rapidamente, alisando sua saia com mãos nervosas. Obrigada por me ver, ela disse formalmente, como se fôssemos conhecidas de negócios em vez de irmãs que uma vez compartilharam tudo. Caminhamos silenciosamente para uma cafeteria próxima, o constrangimento entre nós uma presença física. Uma vez sentadas com bebidas intocadas diante de nós, Hannah pigarreou. Tenho certeza de que você ouviu sobre minha situação, ela começou. Quando não respondi, ela continuou. Wesley tomou algumas decisões ruins. Ele está trabalhando para resolvê-las do exterior, mas enquanto isso, as coisas têm sido desafiadoras. Nenhuma vez ela reconheceu seu papel no nosso afastamento ou expressou remorso por suas ações durante a disputa da herança. Em vez disso, ela enquadrou sua visita como um revés temporário em uma trajetória de vida de sucesso. Esperava que você pudesse considerar um empréstimo de curto prazo, ela finalmente disse, olhos fixos na sua xícara de café. Apenas até que as questões legais de Wesley sejam esclarecidas. E quanto seria este empréstimo de curto prazo? Perguntei, minhas primeiras palavras desde cumprimentá-la. Hannah nomeou uma figura que quase igualava todo o meu valor do acordo. Ainda tenho crédito excelente, ela adicionou rapidamente. Poderia fazer um arranjo formal com juros. A ironia final. A conversa se sentiu surreal, sentada de frente para minha única irmã enquanto ela essencialmente pedia a herança que havia tirado de mim, agora perdida através de suas próprias escolhas ruins. Mantive limites cuidadosos, nem concordando com seu pedido nem rejeitando-a completamente. Precisarei considerar isso cuidadosamente, disse, juntando meus pertences. Decisões financeiras não deveriam ser tomadas impulsivamente. A ironia de ecoar o conselho que ela uma vez rejeitou não passou despercebida por nenhuma de nós. 2 dias depois, a bomba final caiu. Uma publicação de notícias financeiras publicou uma exposição detalhando o esquema de investimento fraudulento de Hannah e Wesley. O artigo revelou que muito do dinheiro do espólio dos nossos pais havia sido usado não para investimentos legítimos, mas para pagar investidores anteriores e financiar seu estilo de vida luxuoso. Hannah agora enfrentava potenciais consequências legais ela mesma, a investigação tendo descoberto suas assinaturas em numerosos documentos questionáveis. Quando Hannah ligou novamente, sua compostura havia completamente desmoronado. Através de lágrimas, ela revelou que Wesley a havia deixado sem nada, transferindo seus ativos líquidos restantes para contas que ela não podia acessar antes de desaparecer. Mais devastador foi sua confissão de que ela nunca realmente entendeu os documentos legais que Wesley havia preparado para sua assinatura. Apenas assinei o que ele colocou na minha frente, ela soluçou. Confiei nele. Ele disse que era toda a linguagem padrão para proteção de ativos. A irmã que se orgulhava de perspicácia de negócios e sofisticação financeira havia assinado documentos de procuração, dando a Wesley controle completo sobre seus assuntos. Em sua ganância pela minha parte da herança, ela havia entregado tudo a um homem que valorizava a riqueza acima de tudo, incluindo ela. A ironia final veio quando Hannah admitiu que durante a disputa da herança, ela nunca havia realmente lido as queixas legais completas que sua advogada havia arquivado. Wesley lidou com tudo isso, ela disse, sua voz pequena. Ele disse que era apenas procedimento padrão para garantir que eu conseguisse o que merecia. O que ela merecia. A frase ecoou as palavras de Wesley para mim meses antes, uma simetria cruel em como sua manipulação havia dado a volta completa. O acordo legal e a decisão de ajudar. O acordo legal de Hannah foi finalizado 6 meses após o desaparecimento de Wesley. Ela evitou tempo de prisão cooperando com as autoridades, mas as penalidades financeiras e requisitos de serviço comunitário foram substanciais. Com seus ativos congelados e reputação em frangalhos, ela enfrentou uma verificação da realidade que nenhuma quantidade de roupas de grife poderia disfarçar. Após considerável reflexão e consulta com Dra. Winters, tomei uma decisão que surpreendeu muitos que conheciam nossa história. Ofereci ajudar Hannah com despesas básicas de vida, não o estilo de vida extravagante ao qual ela havia se acostumado, mas o suficiente para manter um apartamento modesto e essenciais enquanto reconstruía sua vida. Por que você a ajudaria depois de tudo? James perguntou quando discutimos minha decisão durante o jantar. A pergunta era válida, e minha resposta me surpreendeu.
Porque é o que nossos pais teriam feito, respondi. O dinheiro deles destruiu nosso relacionamento, mas talvez não tenha que definir nosso futuro. Minha ajuda veio com condições. Hannah precisaria trabalhar em emprego legítimo e demonstrar responsabilidade financeira. Através das conexões de Martin, organizei para ela assumir uma posição administrativa na minha escola. Um passo humilhante para baixo de seu status corporativo anterior, mas emprego estável com benefícios de saúde. A transformação gradual. A transformação de Hannah não foi imediata ou sem retrocessos. A primeira vez que ela viu seu pequeno escritório na ala administrativa da escola, peguei um flash da velha Hannah. Seu nariz enrugando ligeiramente na iluminação fluorescente e móveis datados. Mas a necessidade provou ser um motivador poderoso e, gradualmente, Hannah se adaptou às suas novas circunstâncias. Trabalhar na educação a conectou ao legado da nossa mãe de maneiras inesperadas. Conforme semanas se transformaram em meses, assisti minha irmã redescobrir valores que haviam sido enterrados sob anos de busca materialista. Ela se voluntariou para a feira de livros da escola, lembrando como nossa mãe havia feito o mesmo. Ela começou a trazer almoços feitos em casa em vez de pedir takeout caro. Pequenas mudanças se acumularam em uma mudança maior de perspectiva. Nossos pais nos haviam criado com valores claros que Hannah havia rejeitado em favor da visão de sucesso de Wesley. Agora despojada dos adornos da riqueza, ela começou a se reconectar com a pessoa que havia sido antes do dinheiro se tornar sua régua de medir. 6 meses no seu trabalho na escola, Hannah me procurou com uma ideia para um programa de alfabetização financeira para estudantes do ensino médio. Se eu tivesse entendido princípios básicos de investimento, poderia ter questionado as promessas de Wesley, ela explicou. Talvez possamos ajudar outros jovens a evitar erros similares. O nós não passou despercebido por mim, um ramo de oliveira tentativo estendido após tanto conflito. A fundação e o perdão. Com os fundos restantes do meu acordo, estabeleci uma pequena fundação apoiando causas que nossos pais valorizavam: educação, pesquisa médica e programas de artes comunitárias. Quando Hannah perguntou se poderia se voluntariar com as iniciativas da fundação, reconheci como outro passo em sua redenção pessoal. A família estendida que havia sido fraturada pela nossa disputa de herança lentamente se reuniu em torno desses desenvolvimentos positivos. O jantar de ação de graças na casa da tia Patrícia marcou um ponto de virada, com Hannah trazendo uma torta de maçã caseira em vez dos vinhos caros que uma vez favoreceu. Enquanto membros da família compartilhavam memórias dos nossos pais, notei Hannah escutando intensamente, ocasionalmente enxugando lágrimas. Após o jantar, ela me puxou para o lado para a quietude do solário da tia Patrícia. Tenho tentado encontrar as palavras certas, ela começou, sua voz instável, mas não há palavras adequadas para quão completamente traí você e a memória dos nossos pais. O pedido de desculpas que se seguiu foi cru e genuíno, livre das manipulações calculadas que haviam caracterizado nossas interações anteriores. Me convenci de que merecia mais porque vivia uma vida maior, ela admitiu, mas estava medindo as coisas erradas inteiramente. O perdão não veio facilmente ou de uma vez. Ainda havia momentos quando lembrar de sua frieza durante a disputa da herança me pararia no meio da conversa, um frio súbito apesar do nosso relacionamento aquecendo. Mas assistir aos esforços genuínos de Hannah de reconstruir sua vida com integridade criou espaço para a cura que nenhuma de nós pensou possível: o casamento e a reconciliação. James propôs no meu aniversário, não com um diamante extravagante que teria impressionado a velha Hannah, mas com o anel restaurado da minha avó que ele havia secretamente recuperado da venda do espólio. O gesto simples personificou tudo o que valorizei: consideração sobre exibição, significado sobre valor monetário. Para minha surpresa, Hannah se jogou em ajudar a planejar uma cerimônia pequena e significativa. Você não tem que fazer isso, disse a ela enquanto montava centros de mesa feitos à mão em seu apartamento. Eu sei, ela respondeu, focando em arranjar flores silvestres em potes de vidro. Eu quero. Quando pedi a Hannah para ser minha dama de honra, as lágrimas em seus olhos falaram volumes sobre nossa jornada do afastamento à reconciliação. O casamento em si foi tudo o que nossos pais teriam amado: íntimo, alegre, centrado em relacionamentos em vez de aparências. Hannah ficou ao meu lado em um vestido azul simples, seu brinde breve capturando a jornada da nossa família sem referenciar diretamente o passado doloroso. Nossos pais nos ensinaram que a verdadeira riqueza está em como tratamos uns aos outros, ela disse, levantando seu copo. Samantha nunca esqueceu essa lição, mesmo quando eu esqueci. Estou aprendendo novamente através do exemplo dela. A cura final. O momento mais profundo de cura veio 6 meses após o casamento. Hannah sugeriu que visitássemos os túmulos dos nossos pais juntas no aniversário do acidente. Paradas diante da lápide compartilhada, Hannah colocou flores frescas ao lado do marcador. Você acha que eles me perdoariam? Ela perguntou silenciosamente. Eles já perdoaram, respondi. Eles nos perdoaram antes mesmo de cometermos nossos erros. É isso que pais fazem.
Ficamos em silêncio, duas irmãs que haviam viajado uma estrada dolorosa para chegar a uma verdade que nossos pais viveram, que relacionamentos duram mais que posses, que caráter importa mais que riqueza e que perdão, embora difícil, oferece o único caminho à frente da traição. A herança que quase nos destruiu finalmente revelou quem realmente éramos. Para Hannah, expôs uma vulnerabilidade ao materialismo que quase lhe custou tudo. Para mim, testou meu compromisso com os valores que nossos pais haviam instilado. Ao perder o dinheiro, preservei algo muito mais valioso. Ao ganhar tudo, Hannah havia se perdido antes de encontrar seu caminho de volta. Reflexões finais. Enquanto assisto minha irmã reconstruir sua vida com sabedoria recém-encontrada, frequentemente penso sobre qual foi o verdadeiro legado dos nossos pais. Não os 12 milhões de dólares que apareceram e desapareceram tão dramaticamente, mas o exemplo que estabeleceram através de décadas de integridade silenciosa. Eles viveram de acordo com seus valores em vez de sua conta bancária, encontrando alegria em propósito e relacionamentos em vez de posses. No final, essa foi a herança que importou, a que me sustentou através da traição e eventualmente ajudou a reclamar minha irmã da busca vazia por riqueza a qualquer custo.